que é uma racionalização? Primeiramente, a gente tem que voltar um pouquinho e entender para que serve um número inteiro no denominador. Quando a gente escreve 7/2, isso quer dizer que dá 3,5. Por quê? Porque se a gente dividir o 7 em 2 pedaços, isso dá 3,5. Quando a gente escreve 4/3, a gente sabe exatamente em quantas partes eu estou dividindo 4. Estou dividindo em 3 partes. Apesar que essas partes não vão resultar em valores inteiros. Ó. Se você pegar 4 e dividir por 3, dá 1,33333, né? Que a gente pode escrever assim. Mas eu sei em quantas partes eu estou dividindo o número de cima. Ah, então a ideia é você ter embaixo um número inteiro para saber em quantas partes você divide o número de cima. Ó, se você tiver uma situação dessa aqui, 4 dividido por 0,2. Como é que você pode escrever isso aqui? Bom, isso aqui não é uma fração, porque para ser uma fração, você tem que ter um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Então, vamos escrever isso aqui como fração. Isso aqui é 4 e embaixo a gente tem 2 décimos. Ah lá, ó. Então, você conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, que é 10/2. Ah, então 4/2 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Igual ao Leonardo, dá 20. Ué, faz sentido. Ó. 20 vezes 0,2 dá 4. Tá vendo? Então, uma fração, o denominador dela, ela indica, né, o denominador ele indica em quantas partes você está dividindo o número de cima. Então, esse número de baixo ele tem que ser inteiro. Eu tenho que saber a quantidade de partes que eu estou dividindo. Ah, ele não pode ser racional? Pode, porque se ele for racional, ele consegue ser escrito como fração e aí ele vira um número inteiro. E aí, ó, aí chega numa fração do jeito que a gente quer. Quer dizer que aqui embaixo não pode ter um número irracional. Por exemplo, se eu pegar o 4 e dividir por raiz de 2, aí eu não sei em quantas partes eu estou dividindo o 4. Porque o raiz de 2, entendeu? Não dá para mensurar dentro de 4. Impossível. Ah, então eu tenho que tirar essa raiz do denominador para saber em quantas partes eu estou dividindo 4. E a melhor maneira de você eliminar uma raiz é multiplicando por ela mesma. Por isso que a gente racionaliza. Só que para a gente multiplicar por ela mesma, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Por quê? Porque raiz de 2 sobre raiz de 2 dá 1. Olha lá, é como se eu não estivesse alterando o valor dessa divisão. Ah, então para racionalizar, quando eu tiver uma raiz no denominador, eu multiplico e divido por ela? Sim. Ah lá, então vai ficar 4 raiz de 2 em cima, não dá para fazer mais nada. Embaixo fica a raiz de 4, porque você guarda o radical e multiplica os radicandos. Só que a raiz de 4 é 2. E aqui agora a gente simplifica o 4 com 2, né? Então, 2 raiz de 2. Tá vendo? Então, escrever 4 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que multiplicar 2 por raiz de 2. Vamos conferir isso na calculadora? Ó, vamos lá. 4 dividido por raiz de 2, né? Então, eu vou abrir um parênteses e eu vou digitar o 2 e apertar a raiz aqui, ó, raiz quadrada. Fechar o parênteses. Olha aqui a conta que eu estou fazendo em cima. Ó. 4 dividido por raiz de 2, que deu 2,8284. Muito bem. Agora, a gente tem que fazer qual conta para provar aqui? Ó? Que 2 vezes raiz de 2 vai dar aquele número lá, ó, que é o 2,8284, né? Vamos ver? Ó, 2 vezes, vou abrir o parênteses aqui, apertei o 2, ó, raiz de 2, fechei o parênteses, olha lá que mágico. Isso é matemágico. E veja, olha lá, ó, todos os dígitos que estão aqui também estão aqui, ó. Tá vendo? Então, você, na verdade, a única coisa que você faz é escrever de forma diferente o mesmo número, tá? Mas você não altera o valor dele. Vamos fazer mais. Se a gente tiver, então, 3 dividido por raiz de 7. É diferente? Não.
multiplica por raiz de 7, divide por raiz de 7. Então, isso aqui é 3 raiz de 7 sobre 7. Já pode fazer direto. Por quê? Ó, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 7 ao quadrado, que é 7. Sim, sempre vai dar o número que vai sobrar aqui dentro. Tá? E se a gente tiver isso aqui, ó, 2 dividido por 3 raiz de 5. Eu vou precisar multiplicar por 3 raiz de 5? Não. Basta multiplicar pelo raiz de 5. Você não precisa racionalizar o 3. O 3 não tem problema estar ali embaixo. O problema está no 5, tá? Então, isso aqui é 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. 5 vezes 3, 15. Pronto. 2 raiz de 5 sobre 15. Bom, e se a gente tiver um número negativo? Não muda nada. Ó. Menos 3 dividido por raiz de 10. Multiplique e divide por raiz de 10. Olha lá. Então, vai ficar menos 3 raiz de 10 dividido por 10. Porque isso aqui vai ficar raiz de 100. Certo? Bom, e se em cima a gente tiver uma raiz? Vamos lá, raiz de 2 dividido por raiz de 3. Como que eu faço? Do mesmo jeito. Quem precisa ser racionalizado é apenas a raiz de 3. Não tem problema a raiz de 2 estar no numerador. O que não pode é a raiz de 3 estar no denominador. Muito bem, isso aqui fica a raiz de 6, né? Mediante o que a gente viu nos vídeos anteriores. E embaixo a raiz de 9, que é 3. Então, independente de quem estiver em cima, você precisa racionalizar somente quem está embaixo. Tá bom? Bom, e se embaixo tiver uma soma? Esse é o medo de muita gente. O que muda? Praticamente nada. Vamos lá. 2 dividido por 1 mais raiz de 2. Como que eu racionalizo isso aqui? Vamos deixar aqui entre parênteses. Será que se eu multiplicar só por raiz de 2 basta? Porque o 1 não precisa racionalizar, né? O problema é o raiz de 2? Tá, então vamos fazer essa conta aqui. Em cima fica 2 raiz de 2. Embaixo, distributiva, né? Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Xiii! Olha lá, ó. Deu certo não, porque a raiz não saiu do denominador. Então, não basta multiplicar só por raiz de 2. Por que número, então, que eu vou multiplicar? Ah, mas antes podia. Não, mas pera aí. Olha aqui o que a gente tinha, hein? Cadê? Ué, sumiu? Não, sumiu não. Tá por aqui. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Aqui, ó. Era um produto. Ah, no produto eu posso multiplicar só a raiz. Por quê? Porque se eu puser o 3 aqui, gente, ó, o que vai acontecer? O 3 corta com 3. Tá vendo? Agora, aqui é uma soma. É diferente. Então, eu tenho que multiplicar por alguém que vai fazer essa raiz aparecer embaixo. Será que é o mesmo, cara? Vamos ver? Ó, vamos multiplicar por ele mesmo. Porque era raiz de 2 só, a gente só multiplicava e dividir por raiz de 2, né? Será que eu vou multiplicar pelo mesmo cara e vai dar certo? Vamos lá, em cima vai rolar a distributiva. Ó, 2 mais 2 raiz de 2, né? E embaixo, 1 vezes 1, 1. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, né? Porque fica raiz de 4. Ih, rapaz, não sumiu a raiz, ó. Por quê? Porque elas têm sinais iguais. Então, ao invés delas se cancelarem, elas somaram uma com a outra. Ah, então se aqui fosse menos, ao invés de mais, essa raiz ia cortar com essa. Ia sobrar apenas os números, sem a raiz. Ah, então para essa raiz ter o sinal contrário, eu tenho que multiplicar então por quem? Pelo que nós chamamos de conjugado. Aqui, a gente troca o sinal da raiz. Se aqui for positivo, a gente multiplica então por 1 menos raiz de 2 e divide por 1 menos raiz de 2.
tá certo? Agora vai dar certinho, quer ver? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Embaixo, 1 vezes 1, 1. Raiz de 2 vezes 1, mais raiz de 2. Olha a mágica acontecendo, ó. 1 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, só que aqui é menos, ó. Então, menos 2. Feito isso, o que aconteceu? Ah lá, a raiz de 2 vai cortar com menos raiz de 2. E chegamos no lugar onde a gente queria. Ah lá embaixo não tem mais raiz. 1 menos 2 dá menos 1. Aí aqui a gente é obrigado a dividir tudo por menos 1, né? Então fica menos 2 mais 2 raiz de 2. Tá certo? Vamos fazer mais. 3 dividido por raiz de 3 mais 2. Então, eu multiplico e divido pelo conjugado. O conjugado, matematicamente falando, é quando você troca o sinal da raiz. Mas já vou te avisar, não tem problema trocar esse sinal do meio aqui, tá? Raiz de 3 menos 2, raiz de 3 menos 2. Só não fique escrevendo desse jeito, gente, porque esse 3 está multiplicando todo mundo. Põe entre parênteses, tá? Olha lá. Muito bem. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 3 raiz de 3 menos 6, né? 3 raiz de 3 menos 6. Uma coisa que sempre vai acontecer aqui embaixo, eu já vou adiantar para vocês. Olha o que a gente tem aqui, ó. Raiz de 3 mais 2, raiz de 3 menos 2. A gente tem algo do tipo a mais b vezes a menos b. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, você já pode vir para esse pedaço aqui direto, se você quiser. Ó, então, é o quadrado do raiz de 3 menos o quadrado do 2. Quer ver? Olha lá, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos 2, menos 2 raiz de 3. Aqui, ó, tchuf, tchuf, já foi embora. 2 vezes menos 2, menos 4. Aí, ó, quadrado da raiz de 3, quadrado do 2. Tá vendo? Diferença de quadrados, produto notável, né? Então, quadrado de raiz de 3 é 3, quadrado de 2 é 4. Perfeito, olha lá, ó. 3 raiz de 3, menos 6, coincidentemente, dividido por menos 1 de novo. Logo, dividindo tudo por menos 1, menos 3 raiz de 3, mais 6. Tá? Então, é assim que a gente racionaliza. Uma das piores racionalizações que tem é quando você tem raiz em cima e raiz embaixo. Mas, assim, a única coisa que vai ter é conta. Ó, raiz de 2 menos 3. Raiz de 3 menos raiz de 5. Nossa, mas racionalizar isso é muito complicado? Não é, é a mesma coisa. Vamos colocar o parênteses aqui. Ó, vamos multiplicar e dividir por quem? Olha lá o denominador. Ó, raiz de 3, então, mais raiz de 5. Raiz de 3 mais raiz de 5. Certo? Bora lá. Tem muita conta aqui agora, hein? Vou escrever aqui embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 3 vezes raiz de 3 é literalmente 3 vezes raiz de 3. O raiz de 2 multiplica o raiz de 5, que dá a raiz de 10. E o 3 multiplica o raiz de 5, que é 3 raiz de 5. Muda nada. Embaixo, a gente já viu que vai ser quem? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 menos 5. Ah lá, prontinho. O que dá para fazer aqui em cima, hein? Nada. Ó, porque isso aqui é raiz de 6, raiz de 3, raiz de 10 e raiz de 5. Não dá para fazer nada. Então, eu literalmente vou copiar o que está aqui, porque não vai mudar nada. E embaixo, 3 menos 5 é menos 2. Aqui, ó. Menos 2.
a gente não fica deixando o número negativo no denominador, não. Então, esse menos aqui, ó, a gente passa para cima e troca todos os sinais, tá? Sendo assim, ó, o que a gente vai ter? Raiz de 6 negativo. O 3 raiz de 3 vai ficar positivo, menos o raiz de 10, mais o 3 raiz de 5. Não tem nenhum radical para a gente juntar. E ficou essa coisa feia, horrorosa aí. Tá certo? Bom, então é assim que a gente racionaliza quando tem uma soma ou uma subtração no denominador. E faltou uma última racionalização, que muita gente acha que é a mais difícil que tem. Mas não é, não. Que é quando você tem algo assim, ó. 4 dividido por raiz cúbica de 2. Bom, a ideia é você sumir com a raiz, né? Ah, então eu vou multiplicar e dividir por raiz cúbica de 2. Então vamos lá, não tem erro nenhum, né? Raiz cúbica de 2, fácil demais. Pois é, só que quando você multiplica embaixo, o que acontece? Em cima fica 4 raiz cúbica de 2. E embaixo, você guarda a raiz cúbica e faz 2 vezes 2, que dá 4. E a raiz não sumiu. Ih, rapaz, é verdade, hein? A raiz não sumiu. Porque para a raiz sumir, aqui teria que ser uma raiz cúbica exata. Então, aqui dentro teria que ter um cubo perfeito. Ah, isso aqui é 2, isso aqui é 2. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. E o quadrado numa raiz cúbica, ele não sai da raiz. Para aparecer um 2 ao cubo, então eu teria que racionalizar como? Multiplicar e dividir por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Olha lá, ó. Por quê? Porque aí o 2 com o 2 ao quadrado vira 2 ao cubo. E aí a raiz cúbica, ela acaba tendo um valor exato. Ou seja, se aqui embaixo fosse raiz quarta de 3, para racionalizar, teria que ser raiz quarta de 3 ao cubo, em cima e embaixo. Para 3 ao cubo multiplicar por 3 e ficar 3 à quarta. Entenderam? Então, vamos lá. Ó, em cima não vai mudar nada, né? Vai ficar 4 raiz cúbica de 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. E embaixo, raiz cúbica de 8. Olha lá, ó, que é 2. Consegui racionalizar a minha raiz cúbica. Então, aqui fica a raiz cúbica de 4 e aqui fica 2. Aí eu corto 4 com 2, né? Que deu 2 raiz cúbica de 4. Certo? Mais um, então, só para fechar aqui, ó. E se eu tiver isso aqui? 6 dividido por raiz quarta de 3 ao cubo. Então, para eu racionalizar isso aqui, eu tenho que usar uma raiz quarta, isso é fato, né? Porque eu só vou poder operar se os radicais tiverem o mesmo índice. E aí, para aparecer um 3 à quarta, ou seja, para ter uma potência à quarta perfeita, basta colocar um 3 aqui dentro. Por quê? 3 a 1 vezes 3 ao cubo dá 3 à quarta. Tá vendo? Sendo assim, ó, nós vamos ter 6 raiz quarta de 3. Aqui nós vamos ter embaixo a raiz quarta de 3 à quarta, que é 3. Então, 6 raiz quarta de 3 sobre 3. Aí o 6 simplifica com 3, sobramos com 2 raiz quarta de 3. Certo? Muito bem, pessoas. Espero que agora vocês sejam mestres em racionalização, em radiciação, em tudo que envolva raízes, tá? Deixo para vocês aqui o meu abraço e até a próxima.